Olá, meus irmãos, todos que nos ouvem, quero cumprimentar você na paz do Senhor. E nós estamos aqui para falar de Jesus. E nós estamos com um tema muito interessante. O tema que nós estamos é Jesus no Antigo Testamento. Aonde está Jesus? Fazemos essa primeira pergunta. Quem é Jesus no Antigo Testamento? Nossa segunda pergunta. E o que vem a ser ou o que pode ser Jesus no Antigo Testamento? Nós usamos este termo para referir-se aos livros que antecedem Jesus Cristo, Messias. E Jesus é interessante aqui nesses 39 livros que estão divididos e agrupados em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Esses são os 4 grupos que estão aqui no Antigo Testamento, mais conhecido como Velho Testamento. E interessante é como Jesus aparece aqui, como é narrado nas entrelinhas, como Jesus está implicitamente e explicitamente. Isso quer dizer que quando Jesus aparece, figuradamente aqui, nos versículos, capítulos, ou quando Jesus não aparece, mas de fato o texto aponta para Jesus. Interessantemente que no Pentateuco, que são 5 livros, mais conhecido como os livros da tradição, Jesus ele é a nossa tradição. Esses 5 livros contam aqui como leis, falam de costumes, dogmas e também retratam a vida diária, cotidiana. Jesus ele é a nossa tradição, ele é o nosso costume, ele é a nossa vida. E nos históricos, Jesus, no decorrer das horas, do dia, da semana, do tempo, no passar dos anos, ele é a nossa história. E Jesus, nos livros poéticos, quem é Jesus? Jesus, no mais íntimo do nosso coração, de nossa alma, mesmo nas angústias, como o livro dos Salmos, por exemplo, ou o livro de Jó. Mesmo nas angústias, Jesus, ele é o mais íntimo de nossa alma e do nosso pensamento, do nosso coração. E dos proféticos, qual seria a imagem de Jesus nos livros proféticos? Ele é aquele que virá. Ele é aquele que vem. Ele é aquele que em breve voltará. Esta é a imagem aqui no Antigo Testamento. E quem é Jesus para mim e para você? Já que os livros do Antigo Testamento, esses 39 livros que estão todos aqui agrupados, quem é Jesus para mim e para você? Façamos esta pergunta e com o direito de resposta. Quem é Jesus para mim e para você? Quem é este Jesus que os livros o antecedem, que os livros precedem a sua chegada e que ele marca o antes e o depois? Ele não só divide, mas ele é este marco. Quem é Jesus para mim e para você? Interessante que os livros, eles evangelizam, contradizendo alguns que dizem que o Antigo Testamento não vale para os fiéis, para os cristãos, para os leitores e os que ouvem a Bíblia. Existem 2 grupos dos que meditam nas Sagradas Escrituras. Existem aqueles que leem as Escrituras, mas existem aqueles que ouvem, como você que está aí, ouvindo não só esta leitura, mas este esboço, esta abordagem bíblica, como os livros nos evangelizam. A ideia do texto sagrado aqui é este. E qual seria o versículo do Novo Testamento que aponta para o Antigo Testamento? Está aquele de João 1,29, e que nos diz assim,
Então João Batista, olhando para Jesus Nazareno, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha só a expressão, eis aí. É sinal de que ele estava num lugar possivelmente muito alto, um lugar possivelmente visível, importante, não é, para essa expressão, eis aí, onde tinha muita gente, que tira o pecado, afirmação, o pecado do mundo. Este não tira o pecado da tradição, do Pentateuco. Ele não tira o pecado dos tempos anteriores. Olha só que lindo. Ele não tira só o pecado daqueles, das almas, isto é, do mais interior das almas, mais profundo das almas. Mas ele tira o pecado do porvir, dos proféticos. Olha só como os 4 agrupamentos apontam para Jesus. Olha só como os livros do Antigo Testamento falam de Jesus. E quem é Jesus para você? Será que Jesus é aquele que abençoa o meu, seu dia? Será que Jesus é aquele que apenas contribui para pagamentos de contas? Todo final de mês? Toda data? Será que Jesus é só aquele que alegra o nosso início de dia, o nosso bom dia? Ou o nosso boa tarde e boa noite? Será que Jesus é só apenas uma figura religiosa? Essa expressão aqui de João Batista, que tira o pecado do mundo, ela não é só afirmativa, ela é vinculativa. Não tira, não exclui, ou não é excessivamente um grupo religioso. Refere-se a todas as religiões, todas as pessoas do mundo. Está dizendo eu e você. Você que está aí do outro lado, que professa uma fé que pode até ser da cristandade, mas a sua fé pode até ser não conhecida no meio dos irmãos. Mas olha aqui a afirmação. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não é o Cordeiro da fé dos judaizantes, um grupo no meio da fé cristã que usam os métodos do judaísmo para fazerem mandamentos, para fazerem regras que o Senhor Deus e até mesmo Jesus, ele não colocou, não firmou. Judaizantes da fé. Eis aí o Cordeiro de Deus, uma afirmação. Não é apenas um sacrificial momentâneo, mensal, anual, mas é o Cordeiro de Deus. E esse Deus aqui, deixa eu fazer uma nuance para você, esse Deus aqui não é apenas um Deus como o Deus dos cristãos, mas é o Deus dos deuses. Esse Deus e o Cordeiro aqui, ele não se delimita especificamente a uma crença, a um povo, a uma tradição, a um tempo, a um sentimento, mas se refere a todos os tempos, todas as eras, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Eu quero falar com você, encerrando esta mensagem, de que o que este Cordeiro, a importância deste Cordeiro para mim e para você, ele não é só aquele que atrai o pecado, mas é aquele que leva o pecado a distante, leva para bem longe os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas emoções. Ele é aquele que leva a distante, leva a longe. Este é sim aqui o fundamento dos livros do Velho Testamento, do período testamentário. Aqui está a imagem evangelizadora dos livros. Mas não só se delimita a isso, pois se eu e você se dedicarmos, nós vamos levar semanas, dias, meses para buscar as nuances de que os livros que precedem Jesus falam. E não só falam, mas dizem, mas evangelizam. Lembre-se também da segunda citação que aqui deixo para você.
Evangelho de João mesmo, mas o capítulo 5, versículo 39. Errais por não conhecerem as Escrituras. Errais e ao examinais. Interessante que essa citação que Jesus faz é de um grupo da elite sacerdotal da sociedade. Não só dos sacerdotes, mas também como dos fariseus, como dos zelotes, como dos herodianos, essênios, toda a elite que não só fazia a leitura e a citação da lei civil, moral, mas como religiosa, que fazia a leitura, como por exemplo das leis de Moisés, no que se referiria à fé. Eles faziam a leitura e buscavam eles ali, buscar, entender e compreender aonde estava a imagem de Cristo, o Messias. E vem Jesus, no meio de todo aquele período, que são muitos anos que eles faziam aquela leitura, aquela análise, e ele dizia ali, diante de todos eles, errais e não conheceis as Escrituras. Olha só o confrontamento de Jesus. Eles não conheciam as Escrituras tanto quanto Jesus conhecia. As Escrituras falavam dele, de Jesus. Isto quer dizer que o Antigo Testamento fala de Jesus. E nós erramos por não conhecer as Escrituras, quando dizemos que não vale, quando dizemos que não se sustenta, que as Escrituras não têm firmeza. E por que o apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a Escritura, olha só, a universalidade, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para a correção, a demonstração. Observe esta afirmação, essa doutrina aqui, que é uma doutrina citada pelo apóstolo Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, em outras versões, inspirada pelo Espírito Santo. É uma revelação, ela não é só uma inspiração, ela é uma revelação. Então as Escrituras, elas não só apontavam para Jesus, mas falavam dele. Em outros versículos do Novo Testamento dizem que até os Salmos falam de Jesus. Jesus está implicitamente nas Escrituras e evangeliza eu e você. Não só o pecado que ele tinha. O versículo que eu acabei de citar, que é o nosso versículo base, ele não só fala do pecado, mas fala de tudo que o pecado incorpora. O Cordeiro de Deus. E ele esteve naquele sacrifício, que é a crucificação. Lá esteve nosso Senhor. E eu quero orar com você agora. E eu quero ministrar a bênção do Senhor em sua casa, no seu lar. Talvez você acabou de vir do trabalho agora, ou está indo para o trabalho, mas sentou agora nesses minutos, com certeza no café, ou no restaurante, para ouvir esta palavra do Senhor, esta meditação. E eu preciso dizer ao teu coração que o Senhor Jesus, Ele não é só o Salvador. Ele não é só aqueles minutos que nós temos de leitura no nosso sofá, ou até mesmo em cima da cama antes de dormir. Mas Ele é sim, para nós, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso símbolo de viver. Ele é a nossa água. Sem água não vivemos, não é? Isto é Jesus. E não é à toa que Ele ensinou a mulher samaritana. Você lembra disso? Ele ensinou a mulher samaritana que Ele é a água da vida. Isto quer dizer que Ele é o fundamento para viver. Isto quer dizer que Ele é a soberania da vida. Jesus. E que dele jorrarão muitas águas. Ele é a fonte das águas. Ele é a minha e a sua fonte.
Esta fonte das águas também simboliza uma coisa. Você que está aí nas águas da depressão, da ansiedade. Você que está preso nos seus sentimentos, no mais profundo do seu interno, aonde ninguém vê e ninguém ouve. É quando sua alma grita, é quando ela se insancia. Não há saciedade. Ele é assim, a fome e a sede, ele é a vontade. Jesus é a vontade da salvação. E eu quero orar com você agora nesse momento e ministrar a bênção do Senhor. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Vamos ministrar e concretizar esta bênção do Senhor para mim e para a sua vida. Senhor, eu preciso orar com esta vida, com quem está aí do outro lado da tela, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, aprendendo do Senhor, como orava Davi, que gostaria de aprender nos tabernáculos do Senhor, todos os dias da vida dele, e contemplar a salvação do Senhor. Assim, fazemos esta oração. E nós acreditamos, Senhor, profundamente que assim como não só teu servo, Davi, mas tantos outros que são exemplos de fé para os nossos dias. Queremos orar, Senhor, por quem está em casa e queremos ministrar a bênção do Senhor e pedir ao Senhor para fazer parte da vida, assim como a igreja de Laodiceia recebeu este convite do Senhor. Assim, Senhor, te convidamos para fazer parte da nossa vida, do nosso dia, e declarar que o Senhor é sim a importância, é sim o nosso fundamento, é a nossa soberania de viver. E sem o Senhor nós não conseguimos sobreviver. Não dá para viver sem o Senhor. Sem o Senhor, nosso Deus. Agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu. Não a vida que estamos, mas sim a vida eterna que o Senhor nos concedeu. Oramos, Senhor, e ministramos a bênção nesta aula. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E eu ministro para você a bênção de Jesus, a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja comigo e com você. E nós dizemos amém. Olá, meus irmãos, todos que nos ouvem, para cumprimentar você na paz do Senhor. Nós estamos aqui para falar de Jesus. E nós estamos com um tema muito interessante. O tema que nós estamos é Jesus no Antigo Testamento. Aonde está Jesus? Fazemos essa primeira pergunta. Quem é Jesus no Antigo Testamento? Nossa segunda pergunta. E o que vem a ser, ou o que pode ser Jesus no Antigo Testamento? Nós usamos este termo para referir-se aos livros que antecedem Jesus Cristo, o Messias. E Jesus é interessante aqui nesses 39 livros que estão divididos e agrupados em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Esses são os 4 grupos que estão aqui no Antigo Testamento, mais conhecido como Velho Testamento. E interessante é como Jesus aparece aqui, como é narrado nas entrelinhas, como Jesus está implicitamente e explicitamente. Isso quer dizer que quando Jesus aparece figuradamente aqui, nos versículos, capítulos, ou quando Jesus não aparece, mas de fato o texto aponta para Jesus. Interessantemente que no Pentateuco, que são 5 livros, mais conhecido como os livros da tradição, Jesus ele é a nossa tradição. Esses 5 livros contam aqui como leis, falam de costumes, dogmas, e também retratam a vida diária, cotidiana. Jesus ele é a nossa tradição, ele é o nosso costume, ele é a nossa vida. E nos históricos, Jesus
no decorrer das horas, do dia, da semana, do tempo, no passar dos anos, Ele é a nossa história. E Jesus, nos livros poéticos, quem é Jesus? Jesus, no mais íntimo do nosso coração, de nossa alma, mesmo nas angústias, como o livro dos Salmos, por exemplo, ou o livro de Jó, mesmo nas angústias, Jesus, Ele é o mais íntimo de nossa alma e do nosso pensamento, do nosso coração. E dos proféticos, qual seria a imagem de Jesus nos livros proféticos? Ele é aquele que virá, Ele é aquele que vem, Ele é aquele que em breve voltará. Esta é a imagem aqui no Antigo Testamento.